Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, mais uma vez, nos encontrarmos na Casa Espírita, nesse lugar de fonte inesgotável de energias sublimes, provindas da espiritualidade amiga que abraça a cada um de nós nesse momento. E que possamos sentir, então, essas energias tão sublimes, enviadas pelo nosso Pai Maior. Vamos fazer uma pequena leitura para preparação para a prece. Antes disso, agradecendo a Sandra pelas músicas que ajudam e muito na vibração positiva desse lugar. Muito obrigada. Então, do Minutos de Sabedoria, a mensagem número 20. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Então, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. E vamos mentalizar a figura doce de Jesus, o nosso irmão maior. E agradecemos, Jesus, por nos dar a bendita oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez. E que a tua luz sublime possa estar presente em cada coração aqui. E que a tua luz possa envolver a todos nós na noite de hoje, envolvendo de maneira especial o palestrante da noite de hoje, para que possa trazer para nós os ensinamentos do teu Evangelho, Mestre Jesus. Que a tua paz envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, mais uma vez, nós temos a alegria de receber o nosso irmão Maxilânio Lacerda. Para nós é uma alegria te receber mais uma vez. Seja muito bem-vindo e que Jesus o abençoe, que você possa transmitir a nós a sua fala. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso divino Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Dor, sofrimento, enfermidade, misérias e outras tantas mazelas com as quais nós lidamos neste mundo que habitamos. Quando paramos para pensar nisso e nos damos conta que Deus é de amor e de justiça, Deus é Pai, perguntamos: por que existe dor? Por que existe sofrimento? Por que existe enfermidade? Se Deus é justo e bom, por que Ele permite que passemos por essas dificuldades? Nós não podemos esquecer que nós vivemos um processo evolutivo em que nascemos simples e ignorantes, fadados à perfeição. Foi Ele próprio, Jesus, que disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O nosso destino final é a perfeição. Mas, antes de atingir a perfeição, nós precisamos construir essa perfeição pouco a pouco. E como nós temos recursos da alma, nós precisamos fazer isso naturalmente, de moto próprio. Por isso que nós temos livre-arbítrio, que vai se ampliando pouco a pouco, a fim de que possamos tomar as decisões que sejam harmônicas com as
decisões celestiais. O nosso pensamento precisa refletir o pensamento cósmico, de tal forma que a harmonia possa vigir onde estivermos. Mas acontece que nós não estamos nesse estágio. Por quê? Porque nós estamos na Terra. E a Terra, nos ensinar os espíritos, pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. Razão pela qual aí vive o homem a braços com tantas misérias. Morar numa casa como essa é seguro que nós teremos experiências dolorosas. Não tem como fugir disso. E não tem como fugir desta casa que nós precisamos para as nossas reconciliações com o mais alto. Nós todos sabemos, e essa história é contada desde há quase 4.000 anos atrás, que nós temos aqui espíritos rebeldes, espíritos que nós aprendemos com a doutrina espírita, que foram exilados de Capela, porque estavam rebeldes lá e não quiseram se ajustar à harmonia daquele planeta, e foram trazidos para cá. E quando aqui chegaram, existiam apenas espíritos primitivos com os quais eles começaram a lidar. E é a partir deles, que somos muitos de nós aqui hoje, que nós estamos restaurando o equilíbrio cósmico, pouco a pouco. Alguns deles que já estiveram aqui já voltaram. Os egípcios, antes da época atual, já retornaram para a capela há muito tempo. Mas, por exemplo, os israelitas continuam orgulhosos até hoje, corações endurecidos, e existem muitos israelitas dentro da doutrina espírita e novos corpos. Nós temos ainda muitos que necessitam de viver a braços com tantas misérias para aprender a lição sublime da humildade. Mas vamos entender por que que o Pai permite que tenhamos que passar, rebeldes ou não, pela dor. Primeiro, nós temos que entender o que é essa tal de dor, sempre olhando do ponto de vista espiritual. Nós não estamos preocupados aqui com a interpretação acadêmica. Nós estamos aqui atentos à dor no sentido das suas incursões no íntimo da alma. Allan Kardec, em A Gênese, estuda o capítulo 3, o bem e o mal, e ele diz assim: a dor é o aguilhão, aquele ferrão que o cutuca, que o impele para a frente na senda do progresso, no caminho do progresso. Se nós não tivéssemos certos movimentos externos a nos cutucar, nós nos acomodaríamos. Vejam quantas pessoas, depois de se aposentarem, morrem logo, porque se acomodam em novo padrão que não eram os anteriores e se entregam à indolência, não querem fazer mais nada. E isso faz com que eles deixem de desenvolver. Mas existem outros que não precisam aposentarem-se, que já vivem assim de há muito. E se não houver esse mecanismo provocador de acordar consciências, que é a dor, nós conseguiríamos ficar estabilizados por muito tempo. Mas como a lei é de progresso, fomos fadados para sermos perfeitos, nenhuma alma ficará sem evoluir. Como disse Jesus, nenhuma ovelha ficará fora do redil. E é por isso que a dor é o mecanismo divino para nos acordar da nossa realidade essencial. Dirá o nosso querido André Luiz, em o livro Ação e Reação, que a dor é ingrediente, portanto faz parte de uma receita dos mais importantes na economia da vida em expansão. Vida em expansão é vida em progresso, vida em ampliação, dilatação do psiquismo, que nós vamos obtendo pouco a pouco, de experiência em experiência, de encarnação a encarnação, em que fazemos muitas experiências. E por fim, o próprio André Luiz irá nos trazer, dizendo que a dor é o grande e abençoado remédio. Educa-nos à atividade mental. Aqui, a dor foi interpretada sempre como um bem. Por isso, quando a dor se aproxima de nós, é claro que ninguém a chama. Nós não deveríamos malsiná-la. Nós deveríamos
ficar reflexivos. Por que ela está chegando? O que ela quer me mostrar? Onde é que eu estou dormindo? Porque ela não chegará por acaso. Por isso nós vamos classificar a dor. Ela tem 3 grandes tipos e um quarto tipo que ainda não é muito deste mundo. São muito poucos os que participam dessa dor do quarto tipo. E essa dor é necessária, como falamos, para o progresso. Por isso, nós fazemos o progresso por um mecanismo que se chama reencarnação. Os espíritos precisam descer no corpo de carne, nessa matéria mais densa, para acelerar o seu processo evolutivo. Não significa que não evoluímos no mundo espiritual, mas o acelerar, o movimento definitivo, as provações, as aferições de valores, se faz aqui e não lá. Lá você pode estudar, pode se preparar, mas é aqui, pelo esquecimento do passado, que você é obrigado a aferir valores. Por exemplo, de atender almas que hoje não são caras para você porque não vivem no seu seio familiar, mas que foram caras para você numa encarnação passada, por exemplo, foi seu filho, mas que você não o reconhece como filho, ainda que você sinta alguma coisa especial por ele em novo corpo. Se você trata-o como um anônimo, mesmo sentindo isso, demonstra claramente que pela aferição de valor você ainda não tem o valor definitivo para atender o anônimo, que pode ser muito caro ao seu coração. É uma prova. Por não saber quem é a alma, Deus deixa na sua responsabilidade decidir como lidar com ela. Por isso que o mundo é de aferição de valores em cada experiência. Nós precisamos estar atentos ao que o coração fala. As mulheres ou os espíritos que encarnam no corpo feminino geralmente têm essa sensibilidade mais aguçada. Os espíritos que encarnam no corpo masculino tendem a ter uma dificuldade maior para aceitar a voz do coração em lugar da voz da razão. A reencarnação nos ensina, André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, não é mero princípio regenerativo. Não serve só para regenerar almas corrompidas. A evolução natural, que se processa apesar de nós, na reencarnação encontra firme apoio. Portanto, a reencarnação é um meio da gente fazer evolução. É através dela que fazemos experiências. E de experiência em experiência vamos ampliando, dilatando, expandindo o nosso psiquismo na direção do supremo bem. Criaturas inumeráveis, nos ensina André. Após longo estágio no plano extrafísico, portanto, lá no mundo espiritual, olha a expressão que ele usa. Sentem fome de progresso. Fome de progresso. Todo mundo nasceu para ser perfeito. Chega uma hora que, se mesmo você queira, por vontade, parar, não avançar, chega um momento que você é compelido por essa fome que você não contém de progresso renovador. Por quê? Porque você se sente inabilitado, despreparado, não treinado para as ascensões maiores. E ninguém ascende para o degrau de cima sem estar pisando no degrau de baixo. E você precisa construir, cada um de nós precisamos construir esse degrau. Então, com base nesse processo da evolução e da lei de progresso e da evolução, nós vamos conhecer que existe uma dor que André Luiz chamou de dor-evolução. O nome que ele deu no livro Ação e Reação é dor-evolução. E como é que ele caracteriza essa dor-evolução? Ele diz assim, o ferro sob o malho, ou seja, quando você coloca o ferro no fogo e vai batendo para moldá-lo conforme a forma que você quer. Antigamente se fazia isso demais. Hoje nós temos as siderúrgicas, muito pouco se faz. Mas a época dele, que esse livro foi escrito, com certeza ainda era coisa comum na terra. A semente na cova. Você coloca uma sementinha, coloca a terra por cima, ele está dizendo que é ali, tal como o ferro sobre o malho. E o animal em sacrifício, por exemplo, a vaca, que se serve no seu corpo fornecendo a carne, é um caso desse. Além disso, ele fala que também a criança, quando chora, irresponsável ou semi-consciente, para desenvolver os próprios órgãos, por exemplo, o dentinho crescendo, a criança geralmente chora. Quem já teve filho sabe disso. Precisa passar aquela substância, que eu não me lembro mais o nome, o meu mais velho, o meu mais novo está com 18, já faz tempo isso, eu não me lembro. Mas passávamos um produto ali que amenizava a dor da criança.
Todos esses casos, o ferro sendo malhado, ele colocou aqui um ser inanimado. A semente na cova, colocou aqui uma planta nascente. O animal em sacrifício, colocou o reino animal. E a criança, o ser humano. Todos esses casos, ele colocou os 4 estágios. Todos eles necessitam desenvolver o processo de crescer. E ele fala que todos eles, para crescerem, precisam sofrer o que ele chama de a dor-evolução. Essa dor atua de fora para dentro. É o aguilhão que Allan Kardec falou-nos agora há pouco. E ela aprimora o ser, sem ela não haveria progresso. Ficaríamos na zona de conforto eternamente, sem vislumbrar, sem desejar progresso. E como a lei é de fatalidade do progresso, ninguém foge a ele, o mecanismo divino impele todos nós para frente através dessa dor. Mas eu pergunto, qual de nós que éramos pequenos lembramos dessa dor e evolução para crescer os órgãos? Ninguém se lembra. Ela é uma dor leve. Lembra de Jesus? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tudo que vem de Deus é suave. Essa dor e evolução, ela não te faz constrangimento algum significativo. Mesmo nesse mundo de expiações e provas, em que a maioria dos habitantes são expurgados de determinados planetas para poder aprender aqui nesse. Mesmo nele, a gente tem a dor e evolução se optarmos por ela apenas. O problema é que a gente, às vezes, resolve comer a maçã, né? Conhece a história de Adão e Eva? A gente resolve usar o livre-arbítrio naquilo que não convém, naquilo que foi indicado como não necessário. E aí acontece a segunda dor que André Luiz chama de dor-expiação. Lembra que o nosso mundo é de expiações e provas. Expiação, só para a gente lembrar, é uma prova compulsória, obrigatória. É uma prova que a pessoa que está passando por ela não tem como escapar. A prova em si, você pode até rejeitá-la, prorrogá-la, lançá-la adiante. Mas a expiação não. Você é constrangido quando você está submetido a ela, quando qualquer pessoa estiver, a passar por aquela experiência, gostando ou não. Se gostar, melhor. Será o bem-aventurado do canto de Jesus. Se não gostar, será o sofrimento para poder trazer àquela criatura os necessários movimentos íntimos da alma para o campo da humildade, até que ele aprenda a utilizar a dor, seja ela expiação ou evolução, em favor próprio. Em nosso estudo, disse André Luiz, trazendo as palavras do seu mentor, analisamos a dor-expiação que vem de dentro para fora, ao contrário da outra. A outra vem de fora para dentro, é o impulso, é o aguilhão. Essa não. Essa vem de dentro para fora, marcando a criatura nos caminhos dos séculos, detendo-a, parando-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então aqui é quando a dor funciona como remédio. Ela está regenerando a criatura daquilo próprio que ela resolveu se entregar para a perdição. Por que vem de dentro para fora? Porque ela própria instalou isso nela. Ninguém consegue viver com um remorso por muito tempo, gente. Quem já passou, mesmo que seja pequeno o remorso, sabe o que é isso. Você não está bem onde você estiver. Aquilo te constrange, aquilo te enebra, aquilo te torna insatisfeito intimamente, aquilo causa em você um mal-estar que é suportável até certo limite. Muitos de nós recalcamos isso, colocamos isso abafados e até transferimos isso de uma encarnação para outra. Mas sempre isso está vindo como ondas, fazendo com que nós nos lembremos de forma não articuladas aquelas lembranças do erro cometido diante da lei do Senhor. Por isso, sempre de dentro para fora. E ela vai constranger a criatura, mais cedo ou mais tarde, aquilo que se chama reparação. Se ela quebrou, ela tem que consertar. Se ela machucou, ela tem que sarar. Se ela odiou, ela tem que amar. E assim por diante. Ela vai aprender, através da aflição, que para ter paz é preciso estar em paz íntima. E essa dor se chama expiação e é a dor que, infelizmente, é dominante neste planeta, porque ele é de expiações e provas. A maior parte das criaturas que passam por essas dores por suas próprias responsabilidades,
Sejam elas causadas na presente encarnação, sejam elas oriundas de encarnações pretéritas. Mas Deus, todo de bondade, ensina Allan Kardec, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Por quê? Porque chega um momento em que o excesso do mal moral, que transforma-se em dor, se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. É quando a criatura não consegue mais viver com o que ela fez, que ela começa a procurar caminhos para sair de si mesma, para se livrar daquilo que a constrange. E essa é a dor e expiação. Então, ninguém consegue viver muito tempo. Você pode recalcar por 1 até 2 encarnações, mas chega um momento que aquilo se expõe e torna você extremamente vulnerável e você não tem como fugir desse momento. Você tem que se encarar e tem que realmente provocar a mudança em você. A necessidade, conclui Kardec, constrange a pessoa a melhorar-se moralmente. Por isso, um dos benefícios da dor é acordar o espírito que se perdeu no seu próprio capricho íntimo, no seu próprio egocentrismo, no seu próprio pensar só em si, fazer só para si, olhar só para si. Acorda essa pessoa para a necessidade de perceber que entre ele e Deus existe uma ponte que se chama próximo, que ele precisa reconhecer como parte do seu caminhar para a perfeição. E ele precisa aprender a lei máurea, a lei suprema, de que deve fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a si. É nesse momento que a pessoa começa a voltar para a dor e evolução, a voltar para o que é natural. Portanto, a dor expiação, essa dor expiação é o remédio para o mal. Ela faz com que a criatura melhore-se intimamente. Por isso que Jesus diz que a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta a sua dor, a cada dia basta o seu movimento interior desconfortável. Mas, nos ensina André Luiz, não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. O dia que a criatura humana aprender isso, a dor expiação, ela é suavizada até o ponto que nem é percebida. Por quê? Porque existe uma matemática divina, como se você tivesse o zero aqui, o negativo de cá e o positivo de lá. Tudo que você põe do lado de cá negativo corresponde ao contrário à lei. Nós chamamos de mal. Tudo que você coloca do lado de cá positivo corresponde ao que está em harmonia com a lei. Nós chamamos de bem. Então nós temos uma contabilidade divina. Carregamos um tanto de mal que fizemos ao longo de diversas encarnações e um tanto de bem que fizemos ao longo de diversas encarnações. E temos uma contabilidade que tem um resultado. E se esse resultado ainda é desfavorável, a criatura precisa passar pela regeneração. Se há equilíbrio, a pessoa vai evoluir pela dor, evolução normal, natural, nem lembra que existe. Mas o problema é que as pessoas acham que para pagar o mal, precisa pagar com sofrimento. Não. A lei divina ensina que se você pagar com o bem, você anula o mal. É igual matemática. Mais um anula menos um. A gente aprende na escola isso. Mais um com menos um, quanto é que dá, meninos? Eles falam 0. Por quê? Porque qualquer número negativo, contraposto com um número positivo, anula-se entre si. E o bem e o mal também. Se você fez o mal e você faz o bem, você anulou o mal. Você só vai ter que passar pelo mecanismo da expiação que nos ensina Allan Kardec. Nós passamos primeiro pelo arrependimento, quando reconhecemos que erramos, passamos pela expiação, que é sentir o que causamos no outro ou em nós mesmos, nesse movimento de mal-estar, mas a reparação é quando nós estamos decididos a corrigir o erro que fizemos e então equivalemos a anular o negativo. Se nós reconhecêssemos todas as vezes que temos o direito de errar, mesmo quando teimosos, mas temos a opção de fazer o bem para quitar com a lei divina, nós não precisaríamos de passar pela dor, expiação tão severa que a gente assiste nesse planeta. Ela seria tão suave que a gente mal a perceberia, porque seria só apenas um desconforto de intimidade de cada um que se envolveu com o mal. Mas essa dor, apesar de ser dominante, ainda rege
a nossa situação neste planeta. Por isso, alguns espíritos chamaram esse planeta de Vale de Lágrimas, porque são muitos choros, muito ranger de dentes, muitos que ainda não compreendem, portanto, ficam com raiva, rangem o dente e não sabem por que sofrem. Daí porque a doutrina de Jesus veio aclarar isso, ensinando que sofrer, bem-aventurado que sofre, é uma bênção, porque será consolado, será limpado da própria dor. Feito esses dois movimentos de dores, André Luiz nos apresentou um terceiro, que nós não conhecíamos direito até antes dele falar nisso. Ele chamou isso de dor-auxílio. E nós perguntamos, como é que é isso, André? Dor-auxílio? Sim, meu filho. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos, nesse ou naquele sentido. Habitualmente, conseguimos vantagem em determinados setores da experiência, mas perdemos em outros. O que ele está dizendo? Às vezes eu me devoto numa carreira profissional, sou muito bem sucedido na carreira profissional, mas esqueci de olhar a família, esqueci de olhar a minha parte espiritual, fiquei tão focado naquilo que eu acabei não me dando conta das outras áreas da vida. Às vezes eu me foco totalmente no centro espírita e esqueço minha família. Não dou nem bom dia para a minha esposa, para meus filhos, e como se tivesse eu cumprindo o que preciso cumprir. Quando, na verdade, a gente acaba tendo que colocar esforços numa área da vida. É o que André Luiz está falando. Às vezes, interessamos-nos, ele vai dar exemplo, vivamente pela sublimação do próximo. Então, a pessoa começa a trabalhar muito pelo benefício do próximo, mas esquece a melhoria de si mesmo. Esquece de se trabalhar, esquece de aprender a desenvolver as próprias virtudes. André Luiz está colocando isso como um excesso num lado e uma falta no outro, quando a gente tem que aprender o equilíbrio. Nós temos que fazer ao próximo tanto quanto fazemos a nós. É o equilíbrio. É assim, diz André, que pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Como assim, André? Ele está dizendo assim, meu filho, você está indo por essa área, você vai acabar perdendo um grande espaço da encarnação. Se você continuar seguindo só na carreira profissional, você vai deixar mágoas no coração da sua esposa e dos seus filhos. O que eles fazem? Lhe dão uma enfermidade. Como se isso fosse uma bênção. E é uma bênção. Mas para quem recebe com olhos da carne, acha isso extremamente absurdo. Mas há outras situações também. Tem um caso em que Humberto de Campos conta magistralmente que tinha um presidente de centro espírita, tinha mais de 40 anos de serviço incansável para o centro espírita, com a família harmônica, e chegou um momento que ele tinha que passar por uma prova que ele mesmo tinha pedido antes de reencarnar. Ele ia encontrar uma criatura na vida dele do sexo oposto que iria fasciná-lo. E ele teria que vencer essa fascinação e não ceder às tentações do convite andrajoso a que ele se meteria, se não lutasse intimamente. Acontece que ele tinha tantos créditos pelo tempo que ele trabalhou, que no momento em que ele encontrou essa indivídua, ele parecia um sapinho na boca da cobra. Não conseguiu, de modo algum, evitar a aproximação dela e deixar-se conduzir por ela, esquecendo que tinha centro, esquecendo que tinha família, esquecendo que tinha filhos. Completamente fascinado. Os benfeitores fizeram uma intervenção em favor dele, porque sabiam do mérito dele no outro setor da vida que ele se dedicou por tanto tempo e sabia da fraqueza dele no setor dessa veleidade, dessa sensualidade a qual ainda se entregava sem muita resistência. E o que eles fizeram? Deram para ele uma doença de 9 meses. 9 meses. Eu pergunto a vocês, nesses 9 meses, quem ficou na cabeceira da cama dele? Foi a danadinha que arrastou o coitadinho? Ou foi a família dele? Nesses 9 meses, ele teve tempo de fazer o que André Luiz vai nos dizer, reflexões. Seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, ele ia cometer um crime espiritual. Seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Às vezes a pessoa está para desencarnar e não tem ainda preparação para que não sejamos colhidos de surpresa arrasadoras na transição da morte.
Tem, então, vários setores em que a enfermidade é emprestada à criatura para ela ir se preparando nesse ou naquele setor. E, nesse caso do presidente do centro, era o setor da reflexão. No caso de alguém que está para desencarnar, é aquela dor que vai, pouco a pouco, diminuindo as tensões, as ligações entre o corpo espiritual e o corpo físico, e a pessoa vai fazendo excursões de adestramento no mundo espiritual, como ensina André Luiz Neobreiros da Vida Eterna, e ela vai se ajustando ao mundo espiritual pouco a pouco. Aí passa 15, 20, 30 dias se desligando pouco a pouco, a estar preparada quando o desligamento for completo. Então vejam que essa enfermidade, ela não foi um mal, pelo contrário, para o espírito ela foi uma bênção. Por exemplo, o infarto, a trombose, a hemiplegia, quando se fica paralisado de um lado, o câncer penosamente suportado, como temos visto muitos, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica, constituem por vezes, nem sempre, pode ser expiação, mas constitui por vezes dores auxílio. Dores auxílios para quê? Para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então a criatura, por exemplo, tem um problema com uma pessoa da família, não perdoa, e durante esse período ela fica mais suscetível a perdoar. É muito comum nessas horas você pedir o pai que chama aquele filho com o qual ele não fala há muito tempo, para ele chegar lá e receber o perdão do pai pelo que o pai eventualmente fez para ele. Ou o contrário, do filho que fez para o pai. O importante é que nesse momento, quando a criatura se sente exatamente, completamente, sem nenhuma ação, porque ela está completamente tomada pela enfermidade, ela se percebe frágil, ela se percebe extremamente frágil. E o que ela faz? Ela começa a pensar nos enganos que se cometeu e começa a refletir enquanto está a caminho. Como disse Jesus, se vem trazer oferenda e lembra que tem alguém contra você, o inimigo, volta, deixa a oferenda, reconcilia com o inimigo. É a hora que ele tem para reconciliar, que é muito comum neste planeta de expiação e provas. Portanto, gente, seja qual for a dor, seja a dor que nós chamamos natural, evolução, que a gente nem se dá conta, seja a dor, expiação, que machuca muito, e quando a criatura entende porque está sofrendo é uma bênção, seja a dor que nós chamamos de enfermidade prolongada, todas elas devem ser objeto de gratidão. Então, quando elas chegarem, se elas chegarem, nós precisamos lembrar que é uma bênção e não um mal para nós. Jamais malsinemos a dor, pelo contrário, vamos dar bênçãos à dor que nos aprimora na direção da perfectibilidade. Mas eu disse que existe um tipo incomparável e incomum de dor, que nós chamamos de sublimação da dor. O Emmanuel, lá no livro que eu considero uma das pérolas dos romances dele, que é Renúncia, ele diz assim, logo na primeira parte, na página 31 da minha edição lá em casa: o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, seria a dor e expiação. A maior parte das pessoas, quando entra no espiritismo, no estudo de direito, acha que tudo quanto é dor é resgate. E nem sempre. Desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Vocês se lembram dos cristãos que eram levados por circos romanos e eram assassinados cruelmente, dados às feras, queimados vivos, flechados. E muitos deles chegavam lá cantando hossanas. Vocês se lembram da esposa do nosso Públio Lentulus, Lívia? Preferiu ir no lugar da serva, porque para ela era uma honra morrer pelo Cristo. O livro Paulo Estevam, na segunda parte, no capítulo 7, que chama-se Epístolas, tem uma passagem em que Paulo tinha saído da Grécia, ele tinha estado a Atenas, decepcionadíssimo, porque não conseguiu fundar nenhuma igreja lá. Foi o único lugar que Paulo não conseguiu fundar igreja alguma. Estava cabisbaixo e foi para Corinto, 60 quilômetros de onde ele estava, andando a pé, mas voltando a ter forças para fundar igrejas. Quando ele chega lá, ele encontra um casal que era muito próximo dele,
que era Áquila, aquele cara, e a sua esposa, que me fugiu agora o nome dela. Prisca, isso. A Áquila e Prisca estavam lá em Corinto. Tinham estado em Roma, depois de ter estado no oásis de Dan, onde ele ficou 3 anos, nós nos lembramos, fazendo reflexões. E aí eles começam a conversar, todos animados, porque estavam servindo Jesus. E a Áquila começa a contar com Prisca as dores pelas quais eles passaram, os sofrimentos, os martírios, as chicotadas que eles receberam lá em Roma, dos romanos, dos judeus. E Paulo falou: estou exultante com vocês, alegrou-se. Como é bom sofrer por Jesus. Eu também tenho sido apedrejado, tenho sido lançado para os moturos como morto, e estou alegre, estou jubiloso por servir essa seara de Jesus. Porque o serviço para o Senhor é uma glória que nem todos têm ainda a compreensão. É exatamente isso aqui. Quando a criatura não mais se preocupa com a sua própria dor, ela se preocupa que a dor dela reverbere longe nos corações alheios, e aquele trabalho que ele faz para o Cristo, como Paulo fez, se não fosse, teriam conhecido o Evangelho. Esse trabalho é o que ficou, e essa dor foi o que cresceu o Espírito. Então, essa dor ainda é um movimento que nós vamos aprender a fazer nesse mundo de expiações e provas. Nós temos aqui a dor, sofrimento após a desencarnação, porque tem muitos que seguram a sua dor. Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E eles responderam: angústias morais, já que não tem corpo físico, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Isso é preocupante. Daí porque aquela dor, auxílio, é uma bênção. Se você, antes de passar para o mundo do lado de lá, e ninguém sabe quando vai passar, se você resolver os problemas pelo lado de cá, você não vai torturar-se do lado de lá de forma muito mais ampliada do que do lado de cá. Sabe por quê? Porque lá nós não temos esse corpo de carne que é um abafador. Ele diminui as potências do espírito, sejam as potências boas, sejam as potências corrompidas. Quando você se desreveste dele, tudo que você traz em você potencializa-se. As suas potências da alma, assim como as suas insatisfações íntimas. Então, esse movimento que ele está dizendo aqui é um movimento em que nós todos, quando despreparados para a morte, sofremos. Efetivamente, diz André, lá em Evolução em Dois Mundos, logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação. Olha a alma culpada, aquela que carrega culpa, complexo de culpa, remorso. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exterioriza a dor do arrependimento, quando a criatura reconhece que errou. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto. Então ela vai ser amparada e vai começar a reparar. Se a moléstia experimentada na veste física foi longa e difícil, como aquela dor auxílio que acabamos de falar, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de alto-exames, aquelas reflexões a que nos reportamos agora. Mas, se essa operação natural da dor à enfermidade ou da dor auxílio não foi possível no círculo carnal, mais se agravam os remorsos. Mais se agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência. Lembra do recalque? A aflorarem todos eles através da reflexão. Daí porque, gente, morrer com problemas com os outros é o pior negócio que você pode fazer. Se você tem problema com alguém, vai resolver logo, enquanto você está a caminho. Você não sabe o dia que o outro vai partir, nem o dia que você vai partir. Você fica deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Ah, mas não tem coragem de encarar. Passa a ter coragem. É melhor para você e é melhor para ele. É melhor para cada um de nós. E o que ocorre com os que viveram mais para si mesmos do que para os outros? Passaram aqui na Terra, só se ocuparam de si mesmos. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do convidado do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração, porque sentimos que não fizemos o que devíamos. Por fora é o carinho que nos reúne, o amparo do lado de lá sempre vem. Por dentro é o remorso que nos fustiga, o arrependimento ainda não construído inteiramente pelo que não foi feito, que deveria ter sido feito. Vanguarda que fulgura, ele quer ter,
retaguarda que obscurece, que o prende, êxtase e dor. Felicidade por reencontro com seus queridos, mas dor pelo prejuízo que causou a si mesmo, não ajudando a todos. Esperança de se melhorar e arrependimento pelo que deixou de fazer ou fez equivocado. Reconhecidas as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós, Emmanuel que está dizendo, sentimos vergonhas das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. E o que fazemos? Rogamos dessa forma a reencarnação. Chegamos para o lado de lá, já estamos doidos para voltar para o lado de cá, para poder quitar os débitos que não quitamos enquanto estávamos aqui. A guisa ou a maneira de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos, a afeição que traímos, o dever esquecido, o compromisso menosprezado. Estamos famintos de reajuste. Ninguém consegue viver com isso dentro por muito tempo. Sofre-se demais. O que ocorre com os desencarnados criminosos, caluniadores, tiranos, viciados, desequilibrados do sexo? Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados, provocados pelo próprio arrependimento, plasmam, geram, provocam em torno de si mesmos as cenas degradantes que arruinam a vida última. Eles ficam vendo tudo que eles fizeram repetidas vezes. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando na tela da memória os padecimentos das vítimas. Ele fez ao outro e está nele. Tiranetes, aqueles sujeitos que impõem pela força, pela maldade, diversos, voltam a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo. As vítimas do remorso, disse o nosso querido André Luiz, padecem por tempo correspondente às necessidades de reajuste. Larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstra. Aí nós vamos para o tal do umbral, na região que nos afeiçoemos. Tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, quando ele começa a trazer o remorso para aquilo que se chama arrependimento, quando ele começa a reconhecer que errou e que quer corrigir, registra o auxílio das esferas superiores. André Luiz, o próprio autor dessa frase, ficou mais de 8 anos até acontecer isso com ele. Quando aconteceu isso, ele foi levado para o nosso lar. E por fim, o que ocorre com os desencarnados criminosos, caluniadores, tiranos, viciados, desequilibrados do sexo e endurecidos? Não dobram-se. Reencarnações se processam, meu filho, muitas vezes, sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis a que assumimos no mundo com enfermos e criminosos. Segregamos essas pessoas, colocamos os segregados em lugares isolados. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Vemo-los repontando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando, por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Então, quando a criatura endurece no mal, a lei diz basta. E ele é constrangido a ser colocado num corpo que impede que ele manifeste o caminho do mal. A mão esquerda foi motivo de escândalo. Logo, ele foi impedido de possuir essa mão esquerda para não cometer o mesmo escândalo. Isso também é um auxílio da lei. Por fim, reflexões. Está lá no livro de Memórias de um Suicida, gente, um dos melhores livros da doutrina espírita. Acautela-te, dirá o irmão João, que era o cuidador de um sanatório para espíritos suicidas naquela região. Acautela-te, por isso mesmo, ó homem, dizendo para todos nós, sendo tu por direitos de filiação fadado à glória divina do seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires as órbitas de que descendes. Do Pai viestes, para o Pai voltarás, é o que ele está dizendo. E nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação,
Tantas vezes fizeste isso, tantas vezes sofrerá os efeitos da dissonância que criaste, contrariando a lei a que está sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti, recomenda ele, enquanto é tempo, enquanto você está encarnado, enquanto você está aqui, enquanto estás a caminho do trajeto normal, que te solicita apenas realizações benemerentes. Não te exige esforços hercúleos, não. Apenas realizações benemerentes, aquelas que estão ligadas ao bem. Não vá, diz ele, não vá a dor visitar-te. Essa é a dor expiação. Obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te, ela te impõe, a lixiviar, a lavar a consciência com reparações inapeláveis, a par daquelas realizações que você precisa atingir. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Nascemos para ser felizes. Trata, pois, de modelar teu caráter. Olha a palavra, modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e a semelhança do seu Criador. Algum dia seremos essa imagem e semelhança do Criador. Para a consecução, para você cumprir esse tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra, referindo-se ao Espiritismo. Portanto, minha amiga e meu amigo, só tem um caminho para que você não passe pela dor e expiação. Basta você seguir os passos, ou melhor, se esforçar para seguir os passos do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Pois ele mesmo disse: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, ele veio para quem errou, e não para quem está acertando sempre. Porque quem está acertando sempre não precisa de um roteiro, já sabe o que está fazendo. Já segue com ele, auxiliando-o. Ele veio para aqueles que, arrependidos, estão dispostos a um novo trilhar de um caminho novo, de um caminho que prossegue trazendo-lhe paz, hoje e sempre. Por isso, pessoal, a nossa razão de viver aqui nesta terra é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só, que nos amemos uns aos outros. Façamos o melhor de nós para o outro e nós teremos a paz que tanto almejamos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.